Estou aguardando a sua participação pelo nosso e-mail, meiodecampo@redeminas.tv, pelo nosso Twitter e também pelo facebook.com/meiodecampo. Você, atleticano, está na bronca com a derrota hoje lá no Morumbi para o São Paulo, a primeira no Campeonato Brasileiro. Cruzeirense está em festa, o time mais do que no G4 chegou à vice-liderança do Campeonato Brasileiro com os resultados da quinta rodada. Mande sua mensagem, participe conosco. O americano está na bronca aí com a derrota para o Avaí, mas em compensação os meninos brilharam lá na Libertadores. Vamos ver tudo sobre isso daqui a pouquinho no Meio de Campo. Vamos apresentar os nossos convidados, Oswaldo Reis, o Piquitito das rádios Globo CBN. Por que o Atlético perdeu a primeira no Campeonato Brasileiro? Boa noite, obrigado pela presença, Piquitito. Luciano, um abraço para você, boa noite. Mais uma vez eu fico muito feliz pelo convite. É um prazer estar aqui, porque eu posso falar com a minha querida cidade, Monte Santo de Minas, como eu sou de Minas. Eu falo com toda aquela região que eu amo muito. Um beijo para todos vocês. Perdeu, rendeu pouco, porque não teve uma boa saída de bola. E o São Paulo achou a vitória. Achou a vitória. O São Paulo estava naquele jogo também que parece que não ia e tal. Dominou o jogo, né? O time do Atlético, mas não agrediu. No futebol, se você não for agudo, se você não agredir, se você não chutar a gol, você não vence. E isso aconteceu com o Atlético. Perdeu uma grande chance de assumir a liderança hoje, porque o Vasco tropeçou com o Palmeiras, que não era o favorito para esse jogo. Não jogou bem o Atlético. E o Grêmio também perdeu lá nos aflitos para o Náutico por 1-0, e aí era a chance realmente do Atlético ficar na liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos falar com Paulo Azeredo, nosso convidado também da Rádio Inconfidência. Paulo Azeredo, o Cruzeiro mostrou ontem, pelo menos no primeiro tempo, que 3 atacantes não é sinônimo de ofensividade, não. Boa noite, obrigado pela presença mais uma vez, Paulo. Valeu, Luciano. Um abraço aos telespectadores aqui da Rede Minas. Com certeza, o Cruzeiro mais uma vez provou isso. O Celso, acredito que depois a gente vai comentar, né? Consertou um erro na segunda etapa. Demorou para consertar, porque poderia ter consertado na primeira ainda, quando viu que o time estava muito mal, né? Mas o Cruzeiro venceu e isso é importante. O torcedor sabe que falta muita coisa para o time do Cruzeiro, né? Agora a gente vai ter uma sequência complicada para o time do Cruzeiro no campeonato. Mas vencer é importante, porque trabalhar, né, melhorar ganhando é muito melhor do que melhorar perdendo, né? Tá certo. Daniel Seabra, do Jornal Aqui, dá para definir o que é uma boa contratação, Daniel? Obrigado pela presença mais uma vez aqui no Meio de Campo. Daniel tá na contagem regressiva, semana que vem vai ser papai, né, Daniel? Semana que vem, tamo aí, tamo na trave já. Boa noite ao pessoal de casa. Eu acho que dá para definir sim, Luciano, a partir do momento que essa contratação entra em campo, né? Antes dela entrar em campo, não dá. Qualquer jogador, se o Cruzeiro ou o Atlético, vamos puxar aqui para nossa sardinha, para nossa brasa aqui, se o Cruzeiro ou o Atlético amanhã contrata o Messi, obviamente que é um jogador indiscutível, mas vai entrar em campo. Qualquer jogador que entre em campo, aí nós vamos saber se a contratação é um reforço ou se é simplesmente mais uma contratação. É só quando entra em campo. Antes, não dá para definir nada. Aqui pelo Twitter, o Sidney Miranda já opinando aqui, o Gabriel Antonoff, Luiz Braz Filho, o Fabiano Fruciante. O Atlético perdeu a primeira no Campeonato Brasileiro, foi lá em São Paulo, no Morumbi, 1-0 para o São Paulo, gol do Luiz Fabiano. Vamos ver esse gol aqui. A enfiada de bola do Jadson e o Luiz Fabiano, que bateu mascado ali, a bola ainda bateu no Giovani, tocou no Giovani e entrou fazendo o gol da vitória do São Paulo, Luiz Fabiano, que mostrou mais uma vez hoje ser um destemperado. Totalmente, né? Temperamental, destemperado, qualquer termo. Já era para ter sido expulso na primeira entrada, que ele foi no meio do Donizete, do Leandro, era para ter sido expulso. Aí o ato, que é muito ruim, muito fraco, o Elmo Rezende, demorou ainda mais 3, 4 minutos para expulsar, ele tem que ser punido. Porque pela leitura labial, que ele xingou o Elmo Rezende, é um negócio impressionante. Me deu com o dedo em risco na cara, eu nunca vi um negócio desse. O Luiz Fabiano tá se achando. Não é a primeira vez que ele é expulso por reclamação com a arbitragem. Daniel Seabra, o Piquitito falou do volume de jogo do Atlético, mas é aquele volume de jogo que não agride o adversário. Isso teve como influência a atuação do Ronaldinho, que é aquele jogador que cadencia o jogo, mas faltou hoje aquela enfiada de bola, deixar o companheiro em situação de fazer o gol? Faltou, Luciano, eu concordo com o Piquitito. Esse volume de jogo também, o Atlético começou o jogo muito bem. Depois desandou, depois o Atlético virou um time normal. Começou agredindo, começou buscando, parecia que o Atlético ia conseguir uma vitória, parecia que o Atlético estava jogando bem, estava se acertando, de repente a coisa desandou e o Atlético voltou a ser um time comum. A questão do Ronaldinho, os jogadores do Atlético estão procurando sempre o Ronaldinho para ele armar o jogo. Isso seria uma coisa meio óbvia, porque o Ronaldinho é a referência do time.
tem todo o destaque que tem, tanto na imprensa quanto pela torcida e até no próprio grupo, por tudo que já fez ao longo da história. O Ronaldinho vai ter que mostrar em campo que ele é merecedor desse destaque. Por enquanto, é muito cedo ainda, são 2 jogos. O Ronaldinho, por enquanto, ainda é um jogador normal no time do Atlético. E o que se espera dele é que ele não seja um jogador normal, por tudo que ele representa no futebol mundial, não só brasileiro. Então, tanto no jogo contra o Palmeiras quanto no jogo com o São Paulo hoje, o Ronaldinho ainda foi um jogador normal. A gente espera que ele seja bem acima do normal. O Jefferson Souza está dizendo que o Atlético necessita de mais 3 reforços, um atacante, um meio ofensivo e um goleiro. Ele está dizendo que adora o programa. Agora, você concorda com essas posições que são carentes, Paulo Azeredo? E o Atlético hoje foi mal na lateral direita, principalmente. O Caceres foi muito mal, realmente. Há quem questione o Marcos Rocha, mas pelo menos em termos ofensivos, o Marcos Rocha tem aparecido muito bem no time do Atlético. O Carlos César não foi bem nem defensivamente, nem também ofensivamente. Bom, quanto ao goleiro, vou dizer o seguinte: o Giovani, gente, não tem comprometido. Agora, também acredito que não é o goleiro que o time do Atlético precisa, visando o quê? Visando o que o time está buscando, que é o título ou, no mínimo, uma vaga na Libertadores. Eu até falo muito sobre isso, né, no Twitter, no blog, que o Atlético precisa contratar um goleiro, ponto. Mas não acho que o Giovani falhou no jogo de hoje. Aliás, no Twitter hoje, o pessoal estava xingando o Giovani. O Luiz Fabiano, você acabou de falar. O Heber falou mais do que no lance. Claro. O Luiz Fabiano mascou o chute. A mascada de chute atrapalhou o Giovani, né? Então, assim, com certeza não falhou no gol hoje e não comprometeu o time do Atlético. Até fez uma defesa importante, num chute de canhota, se não me engano, do Lucas. Mas o Atlético, se quiser o título e Libertadores, tem que contratar um goleiro. Mas só o gol aí é uma jogada, essa característica jogada de São Paulo. Hoje foi com o Jadson, mas antes era com o Raí e tal, um centroavante. O Luiz Fabiano mais recentemente, quando jogou por lá. O meia pega a bola, ele vai fazer a jogada enfiada. E o Luiz Fabiano faz isso. Então o Hever, o quê? Tem hora que ele pensa que ele é o Beckenbauer também, né? E aí, de repente, falhou a marcação. Aí tudo vai em cima do Giovani. Vamos voltar a falar mais do Atlético daqui a pouquinho. Deixa eu agradecer a audiência do Zé Luiz e da Dice lá no Cachoeirinha, que está assistindo. E agradecer a audiência também do Caju da Federação Mineira, que está sempre acompanhando. Está sempre acompanhando aqui o meio de campo. O Cruzeiro recebeu o Figueirense ontem e fez o dever de casa. A partida marcou também o reencontro da equipe com a torcida no estádio Independência. O torcedor estava cansado de esperar. Nossa, olha, eu não estava aguentando de ansiedade. Eu estava indo em Sete Lagoas quase todo jogo, tal. É muito quilômetros para ir, quilômetro para voltar. Foram 2 anos e 16 dias sem que o Cruzeiro jogasse em Belo Horizonte. Eu estou muito tempo sem ver o jogo do Cruzeiro, então para mim está uma satisfação imensa e eu espero que o Cruzeiro, vença esse jogo. Jogar no Independência matou a saudade do torcedor. O coração bateu forte. O grito preso na garganta por tanto tempo foi colocado para fora. É uma emoção indescritível, né, cara? É muita paixão, é muito amor. E o Cruzeiro tá voltando para casa e tá tomando conta do que é seu, que é Belo Horizonte. O torcedor cantou, fez barulho, tentou empurrar o time, sofreu, mas também comemorou. No primeiro jogo de volta a Belo Horizonte, o Cruzeiro venceu por 1-0. Não foi uma grande apresentação. E o show veio das arquibancadas. Fazia tempo que não via um espetáculo tão bonito de uma torcida, né? Com aqueles cartazes azul e branco ali, foi de arrepiar mesmo. Um caldeirão realmente, caldeirão positivo. Quando a torcida grita, quando a torcida apoia, a gente sente realmente no nosso corpo, no nosso sangue, a gente sente aquele torcedor que grita, acho que nos ajuda. Acho que mais uma vez a torcida está de parabéns. Depois de rodar o interior do estado, finalmente os jogadores tiveram contato com a torcida da capital e ela recebeu o time de braços abertos. Depois de 2 anos, você tem que dirigir 140 quilômetros, é muito bom. E outra coisa, 3 pontos é bom, né? Aqui ou lá é muito bom. Cruzeiro agora, da agora pra frente, vai ser só alegria aqui no Independência. Tá certo. O Cruzeiro de volta ao Independência e aquilo que o Leandro Guerreiro falou, um caldeirão positivo, quando o time tá ganhando. Com certeza. Né? E ontem, depois que o time fez 1-0, aí sim a torcida empurrou desde o início. O jogo todo, antes o jogo todo. Mas fica mais tranquilo depois. O jogador, pelo menos, fica mais tranquilo depois que faz um gol. A torcida deu um show. Foi um espetáculo realmente lindo de se ver.
A torcida cruzeirense, o mosaico, aí o trabalho de marketing, muito importante. E o torcedor que estava realmente carente de ver o Cruzeiro jogar, ele foi. Ele foi e ele participou o jogo todo, em nenhum momento. Abaiou o Amaral, porque o Amaral estava muito mal e tal, mas o jogo todo a torcida esteve ao lado e foi muito importante. Agora, o Wellington Paulista, você tem feito os gols, eu gosto do seu futebol, acho que você que é um cara que luta bastante. Agora, fazer gol, manda beijo pra torcida, comemora, vibra, fica dando um chute na placa, para com isso. Isso não é legal, Wellington Paulista. Tem jogador que gosta de jogar pra galera, né, gente? O Apoliana Miranda tá dizendo que não gostou muito do jogo, mas enfim, o Cruzeiro ganhou. E o Rodrigo Bicalho dizendo que tá feliz com a vitória do Cruzeiro. O estádio estava muito bonito, segundo ele. E o Kleber Câmara, deve ser atleticano, está fazendo uma provocação. Queria saber por que vocês acham que o Cruzeiro melhorou se ele ainda não jogou com times fortes. É a pergunta do Kleber Câmara, Paulo. É verdade, não, a tabela do Cruzeiro, mas, por exemplo, o Botafogo, por mais que a gente não acredite que vai brigar pelo título, mas ganhou do Internacional lá dentro, né, nessa rodada agora, e o Inter completo. Então, assim, o Cruzeiro jogou com times, digamos assim, do meio da tabela, né, do meio para baixo da tabela, que não brigarão por algo lá em cima, mas isso não pode descredenciar as vitórias do Cruzeiro. A gente sabia, se a tabela no início foi mais fácil, o problema é a tabela. Isso. O Cruzeiro tem que somar os pontos, né? Eu não acho, dentro do que o telespectador mandou, eu não acho que o Cruzeiro melhorou. Eu não vejo essa melhora. Ninguém falou isso aqui. Acho que nem o torcedor. Acho que nem o torcedor. A gente tem que diferenciar muito bem as coisas, gente. Uma coisa é vitória, os 3 pontos. Campeonato de pontos corridos, 3 pontos. O Cruzeiro disputou 9 pontos, fez os 9, os últimos 9 pontos. O Cruzeiro disputou 9 e marcou os 9, ponto final. É isso que importa no campeonato de pontos corridos. Verdade. Agora, outra coisa completamente diferente é o futebol que o time está mostrando, que na minha opinião ainda está bem, mas muito longe do que se espera. O Cruzeiro ainda está com futebol sofrível, mas se for com futebol sofrível, ganhando por 1-0 até o final do campeonato, ele vai ser campeão. Eu acho que o torcedor prefere isso, né? Eu gostaria de ver os times mineiros jogando bem e ganhando. Vamos ver se melhora. Né? E fazendo o torcedor sofrer muito do coração, inclusive o meu cardiologista, Marco Antônio Viana, que é cruzeirense e sempre está reclamando do time. Vamos ver a charge do Duque. O Duque sempre bem-humorado, prepara uma charge a cada rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aqui. Olha aí a charge do Duque. A raposa, sem as mãos na bicicleta, passou o Galo e está fazendo careta aí pro Galo, que tá nervoso ali na cola da raposa. Essa é a charge do Duque. Ô, Luciano, sobre isso que foi colocado pelo telespectador, obrigado pela participação, muito legal essa interação, né? Blog, Twitter, Facebook. Eu que sou meio dinossauro, tô adorando essa coisa. Eu acho mó barato, obrigado por todos. Eu acho o seguinte, esse campeonato é um campeonato muito difícil, né? Quem diria que, de repente, uma nova batalha dos aflitos, aos 47, o Náutico fosse vencer o Grêmio. O Grêmio não era favoritíssimo para o jogo. E, de repente, o Cruzeiro falou, nossa, jogou muito mal, não perdeu porque o Fábio estava ali. E trazer um ponto, aquilo que o Paulo se referia. De repente, esses times que estão na parte de baixo, que não vão brigar por nada no campeonato, vão roubar ponto de gente grande. Então, um campeonato que, olha, quem ganhou mais, ganhou 4 vezes, que é o Vasco. O Cruzeiro, que é o segundo, ganhou 3. O Atlético também, que está no G4, ganhou 3. Então é um equilíbrio muito grande. Está muito equilibrado. O e-mail aqui do Márcio Viana, lá de Corinto. Quem diria? O meu América na Libertadores. Na Libertadores Sub-20. Se ganharmos, Corinto fica pequena para ele. Um abraço aqui para o Márcio Viana. Daqui a pouco, os melhores momentos de São Paulo e Atlético e de Cruzeiro e Figueirense. E ainda, o que é uma boa contratação?